YouTube, meu nome é Carmine. Eu sou Henrique Bade Assunção, amém. Amém. E hoje atrás das câmeras está o Lucas Drummond. E hoje nós vamos conversar com um pastor em treinamento. E galera, eu sei que tem essa impressão aí, que para ser pastor tem que ser quadradão e não sei o que. Você já pode tirar essa ideia da cabeça de vocês aí, porque o cara, fãzão de rap, baterista, tá ligado? O cara super descoladão, super... Vocês vão fragar o que eu tô falando, tá ligado? O cara líder da célula das igrejas dele. Da célula. Eu falei da cédula, né? Se fosse da cela. Da célula. Líder das células da igreja, não é cela nem cédula, viu, galera? Então, ele formou em administração no IBMEC, tem muita coisa bacana pra contar aí pra gente dessa vida, que eu acho que muita gente tem curiosidade, né? E galera, o nosso canal é igual a nossa cidade, velho. Aqui é diversidade, a gente não tem raça, não tem cor, não tem religião. A gente quer abranger tudo, tá ligado? E se você apoia essa diversidade, se você quer ver isso mais, se inscreve, curte, compartilha, fortalece o corre aqui, demorou? E roda a vinheta. O bagulho é doido, velho. BH é quem? BH é nós. BH hoje é o queridíssimo André Nicásio. Inclusive, muito obrigado por participar aqui do canal. Que isso. E galera, vocês podem ver que hoje a gente tá numa configuração diferente aqui, não tem mesa de boteco, não tem bebida, porque agora a gente é belo, recatado e do lá, e é terça-feira, né? Então não vamos começar a semana errada, não. Agora a gente tá fitness também, tá né? Fit, né? Nós estamos aqui com... Brindando uma Um aguinha. homem de Deus. Homem de Deus! Vamos pegar segurar. o exemplo, né? Vamos pegar o exemplo. Mas já vamos começar o papo daquele jeito que a gente gosta. André, conta pra galera um pouco sobre você e como que começou essa trajetória. Como que você começou a pregar, como que é a liderança das células. Muito prazer, obrigado meus manos terem convidado pra vir aí. Meu nome é André, eu tenho 26 anos, acabei de fazer 26, estava quase esquecendo disso. Oh, parabéns aí. Eu comecei nessa trajetória de entender um pouco mais sobre o que é o cristianismo. Quando eu era novinho, meus pais são convertidos desde antes de eu nascer, mas eu acredito que fé dos pais, né, a fé dos pais, ela é assim ensinada um pouco aos filhos, mas cada um chega uma hora de decidir, né? Então com uns 12 para 13 anos, eu tive uma experiência forte, assim eu julgo ter sido uma experiência com Deus forte, e desde então, né, desde os 12 anos, eu comecei a caminhar nas nossas células, lá na nossa igreja, onde a gente tem várias pessoas de vários lugares diferentes, né? Todas as tribos, povos e raças. Então eu comecei liderando uma célula ali lá para os 15 anos, com a galera mais jovem, mais com os adolescentes, e desde então, hoje eu tenho 26. De grupo de crisma e tal? Tipo... É, mais ou menos parecido com isso. A gente fazia estudos bíblicos, né? A célula consiste em uma reunião ali, uma comunhão de amigos que fala a respeito da Bíblia, daquilo que acredita. Então a gente ora uns pelos outros, então é um ambiente bem aberto. Então eu cresci nisso, tive várias experiências que eu julgo que marcaram muito minha vida, e desde então estamos nessa. E assim, conta um pouco, porque você participa da Igreja Batista Central, certo? Certíssimo. E aí, como que funciona a Igreja Batista Central, a IBC, né? Sim. E também essas células, assim, mais no dia a dia, sabe? Sim. A Igreja Batista Central, hoje nós chamamos só de Central, é uma igreja batista, como o próprio nome diz. Então, nós funcionamos como uma igreja em células. Ao invés de ser uma igreja em que o pastor principal é a pessoa que conduz tudo, que faz, né, o tempo inteiro, que tem que estar atrás de todas as coisas, a igreja é dividida em pequenos grupos. Então a célula nada mais é do que um pequeno grupo, vários pequenos grupos, né, espalhados ao longo da cidade, onde existem vários pequenos pastores ali, digamos assim, né, pequenos líderes que lideram essas pessoas e são mediadores ali para um estudo bíblico, para, né, uma amizade, para apresentar aquilo que a gente crê para as pessoas. Então a igreja funciona dessa forma. A gente tem a liderança de um pastor principal, embaixo dele coordenadores, supervisores e por aí vai, os líderes de célula em cada uma dessas estruturas, digamos assim. Você falou que começou a liderar a célula com 15 anos. Nessa época você já tinha vontade de ser pastor? Cara, posso dizer que sim,
porque, assim, eu falo que eu gosto de uma frase que fala o seguinte: por que ser evangélico, né? Por que ser cristão? E a realidade é que eu não tô ali no meio porque eu gosto de... porque eu gosto de gente, ou porque eu gosto de mexer com coisas, de religião. Eu tô lá porque eu acredito que eu encontrei uma verdade, que eu encontrei uma realidade tão grande, né? Uma coisa tão bela, né? Igual essas luzes aqui que ofuscam as outras coisas. Eu encontrei uma coisa tão linda, que é a pessoa de Jesus, que foi surgindo e eu vi que as coisas funcionavam de fato, né? A pergunta que sempre fazem é: por que você é um líder? Por que você deseja ser um pastor? Porque eu encontrei uma religião, né? Digamos assim, a gente nem gosta de chamar de religião, mas eu encontrei um lugar onde as coisas funcionam de fato, onde a gente ora e as coisas acontecem, onde, né, pessoas são curadas, transformadas diariamente, e onde a gente experimenta, assim, algo muito, muito incrível. Então eu acho que desde os 15 anos essa vontade vem crescendo, né, de viver pra isso integralmente. Bacana. Massa demais, massa demais. Então vamos para o nosso querido quadro Caso de Boteco, hoje versão gospel, né? Que a gente, como eu falei, nós estamos belos, recatados do lar. E o André tá aqui com a gente, vai contar um caso que ele preparou e você pode ficar à vontade. Beleza, eu preparei um caso. O altar é seu. O altar. O púlpito aqui é meu, né? Posso pregar. É claro. Preparei um caso de uma vez que eu fui cortar o cabelo, bem mais novo. E eu fui cortar cabelo ali na minha rua. Não sei se vocês conhecem a Major Lopes. Pode falar o nome de rua? Pode. Major Lopes ali. E tava cortando meu cabelo ali. Pra poder ir embora era só subir minha rua. Aí eu tive a brilhante ideia de subir a rua contrária pra depois cair na minha rua, que ia dar ao mesmo tempo, só uma caminhadinha a mais. Sei que no meio do caminho ali, eu vi dois caras que olharam pra trás, me olharam meio estranho. Falei: esses caras tão atrás de alguma coisa, estão atrás de mim, porque eu vi que eles já tinham passado onde eu tava cortando cabelo, me olharam, etc. Eu falei: não vou seguir por aqui não. Saí da rua onde os caras estavam e fui subir a minha. No que eu tô subindo a minha rua, eu vi os mesmos dois caras descendo. Eu falei: pronto. Eu posso ficar de joelho pra orar pra Deus? Os caras tão Chegar no outro lado. me perseguindo. Estão me perseguindo. Aí no que eu tô subindo a rua, eu falei: cara, esses caras estão me perseguindo, né? Estavam me olhando já desde lá atrás, meio com uma mania de perseguição do nada, assim. Aí eu falei: vou entrar numa loja. Entrei numa loja pequenininha que tinha lá dentro e fiquei lá com o vendedor. Tranquilo, esperando, era celular meio tijolão ainda. Fingi que tava ligando pros meus pais, eu era novinho na época. Falei: não, pai, tô aqui e tal, você vai me buscar. Aí de repente um dos caras entra na loja. Achei que você tinha ficado lendo o rótulo de embalagem lá. Aí de repente um dos caras entra lá na loja. Eu falei: os caras estão vindo me buscar dentro da loja. Aí eles começaram, aí um desses começou a olhar as coisas que tinham lá, era loja de roupa, eles começaram a olhar umas camisas, umas coisas assim. De repente o outro entrou. Eu falei: cara, esses caras estão correndo atrás de mim igual doido, eu não sei o que fazer. Eu saio correndo da loja. E a loja era um cubículo muito pequeno ali na minha rua. Aí do nada eu tô lá tranquilo, falei: esses caras estão me perseguindo, eu vou sair correndo. De repente um deles vai pra frente da loja, tira uma arma. Que isso? Daqui de dentro Não tava esperando por isso. É um caso inusitado. Tira uma arma daqui de dentro, falou: ó, isso aqui é um assalto e tal, nós viemos roubar a loja. Ou seja, eu tava lá, eles botaram eu e o vendedor dentro do provador, roubaram a loja inteira, me roubaram, levaram meu celular, minha carteira, meu dinheiro. Ou seja, eles estavam o tempo inteiro atrás da loja. E a única loja que eu entrei foi a loja que os caras iam assaltar. Fui roubado. Estavam nem aí pra mim, mano. Os caras não queriam falar comigo, estavam nem aí. Devia estar assim: quem é esse moleque tá atrás da gente aí? Só quero fugir dele, assaltar a loja. Mas roubaram a loja inteira. Eu saí de lá, meu Deus, entrei na loja premiada com medo dos caras, me assaltaram e levaram a loja inteira. Fizeram... Bem, no telefone ainda, falando com o pai. Qual o telefone desse menor? Eu não ia imaginar nunca que os caras iam roubá-lo. Pra mim era coisa de filme. Tá doido. Não, e a próxima loja. vez que você for pensar assim: vou Fugir entrar de numa alguém. loja pra não me assaltar. Cuidado. Você lembra desse cara? Muito cuidado, muito cuidado. Porque pode acontecer com você também. Entra numa vendinha, uma loja ali que que não é Não muito entra atraente, não entra num tá ligado? cubículo, numa loja de roupa, não. Vai porque... pro meio da rua, sei lá, mas acho que é mais fácil também.
André, pra quem não sabe, a igreja evangélica, ela tem várias igrejas, né? Sim. Tem pentecostal, presbiteriana, a batista, universal. O que diferencia essas igrejas, essas doutrinas, não sei como é que é melhor falar, né? Dentro da igreja cristã, digamos assim, a igreja cristã talvez se divida em igreja cristã evangélica e católica, né? E alguns outros... Espírita. Dentro do cristianismo evangélico, digamos assim, a gente tem igrejas pentecostais, presbiterianas, batistas, que eu faço parte de uma batista. Que também tem suas subcategorias. Isso. São várias categorias e cada um entende de uma forma. Dentro do cristianismo, o que eu posso falar que pode discernir, né, que pode dividir um pouquinho como funciona cada coisa cada igreja cristã, digamos assim, evangélica, ela segue, para ser evangélica de fato, ela tem que seguir o evangelho, que os evangelhos dizem. E na Bíblia são relatados 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que algumas interpretam algumas coisas de uma forma e outras de outra. Só que não saindo ali da visão central, que é a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, Jesus crucificado, perdoando os pecados da humanidade, as divergências não são, né, digamos assim, não são centrais, né? Elas são em torno do assunto principal. Então, a igreja presbiteriana, por exemplo, ela só é uma igreja um pouco mais, digamos assim, que segue um pouquinho mais os costumes da reforma protestante lá de 1500, de Martinho Lutero. Sim. A igreja pentecostal já valoriza um pouquinho mais os dons do Espírito Santo, digamos assim, né, que fala lá na Bíblia que o Espírito Santo foi derramado. E a batista, por exemplo, segue um pouquinho dos dois. Então a gente tá no meio dos dois ali. Mas os assuntos... Tá mais no centrão. Por isso minha igreja é no central também. Mas a ideia principal é essa, né? O que diferencia uma igreja cristã de uma não cristã é o centro, né, de Jesus Cristo crucificado para perdão dos pecados do mundo. Se a igreja crê nisso, né, crê no evangelho de fato, que é o perdão dos pecados da humanidade através da morte e ressurreição de Jesus, a gente considera ele evangélica, mas cada um puxa para um lado, né? Puxa mais para os dons do Espírito, outros são mais, né, mais calmos, mais tranquilos, não gosta que bate palma no culto, mas esse tipo de coisa, então... Questão assim do fiel poder beber, não poder beber, essas coisas tem a ver também? Não, na verdade assim, dentro eu acho que o que pode diferenciar bastante uma igreja cristã que segue a Bíblia ou não com relação à bebida alcoólica, a gente pode dizer que o primeiro milagre de Jesus, relatado lá no Evangelho de João, capítulo 2, se não me engano, é uma festa de casamento justamente porque tinha acabado o vinho. Então o vinho simbolizava ali a alegria, né? O vinho é um símbolo de alegria na Bíblia. E Jesus, ele... Símbolo de alegria até hoje. Sai daí, cachaceiro! Um símbolo de alegria, então Jesus é convidado para essa festa de casamento. Primeiro milagre relatado para ele, né, relatado pelo Evangelho, é Jesus transformando a água em vinho, né? Sim. Então tem várias pessoas que falam, não pode beber, não pode beber. A Bíblia não traz isso, não traz que não pode beber. Essa proibição. A Bíblia fala que, não vos embriagueis com vinho, não beba o vinho ou a bebida alcoólica a ponto de você sair de você mesmo, não ser mais, né, você perder os sentidos. Mas... Não dá vexame, velho. E aí, galera do WhatsApp, vai? E aí, galera do batizado. Vinho é uma coisa muito utilizada, assim, né? A gente vê até que tem estudos que falam que uma taça de vinho por dia faz bem pra saúde, emagrece, várias coisas. Não sei se emagrece, não. Uma taça de vinho, aí vai pegar uma taça aqui, uma tacinha, troféu. Mas é isso, basicamente o proibitivo, né? Não beba. Tem igrejas que o pastor pode requerer de alguma pessoa, falou, você passou por um alcoolismo, tem alcoolismo na parte da família, então eu te aconselho a não beber, né? E a gente vê muitas pessoas que fazem essa decisão, falam, tem na minha família isso, ou até gente que não gosta, prefere não se expor. Mas eu conheço, por exemplo, vários pastores que têm um combinado entre si de não beber, mas não porque beber é errado, mas para dar um exemplo, tipo... Exatamente. Entendi. A Bíblia fala, fujam da aparência do mal. Então vamos supor, tem um cara alcoólatra, tem problema com bebida, que não pode, né, a gente lida muito com isso. O cara não pode... Passa mal, tem abstinência. Abstinência e várias coisas. Se ele vê um pastor de uma igreja bebendo
bebendo, ele pode falar assim, pô, então tá liberado. Tá tranquilo. E tudo bem, é verdade que é permitido na Bíblia, a Bíblia permite que você beba. Mas pela prudência e pra fugir da aparência de qualquer coisa e permitir que os outros vivam, né, da melhor maneira possível, existem várias pessoas que fazem um combinado. Falam, ó, nós não bebemos, não colocamos nem uma gota de álcool na boca, justamente para dar um exemplo, principalmente porque, né, pelo que o álcool causa, né? Eu perguntei isso porque uma vez eu fui numa festa de uma filha de um pastor, Uhum. e aí na festa não tinha bebida pra ninguém. Aí você ficou louco. Aí a gente ficou louco, né? E aí eu lembro também um negócio que foi engraçado assim, é porque na hora de funk, né, que festa sempre tem a hora do funk, só tocou funk gospel. Eu nunca tinha escutado funk gospel na minha vida. Você já escutou funk Eu gospel? nunca escutei, eu acho. Sabe um dos que eu lembro? Tem. Não tem aquela do Havaianos, ai, ui, eu juro, olha pra mim. Ai, Jesus? Não, é I love you, Jesus. Eu juro pela minha vida que tocou essa música no rolê, entre outras que eu não lembro, porque já tem um tempo. Paz, Senhor. Mas só funk gospel, velho, eu achei massa. Nossa, I love Jesus. Era meio que nunca tinha ouvido. A recriação das músicas. Você revelando o sample, né? E tem várias igrejas, por exemplo, tava conversando com o Carmine mais cedo, tem igreja de cara que curte metal. Isso eu já ouvi, metal gospel eu já ouvi. E o evangelho não vem assim, Jesus não veio como criador de tudo, ele não veio falar assim, o pastor tem que usar gravata, o obreiro, a música não pode ter guitarra. Tinha épocas em determinadas igrejas que não podia ter bateria, não podia ter guitarra, né? Por achar que era uma coisa que não vinha de Deus. Só que o entendimento principal, né, que eu entendo a respeito da Bíblia é que tudo que foi criado por Ele. Então, né, a gente usa de uma forma a glorificar a Deus. Então, a gente tem lá na nossa igreja, se você quiser um dia lá, tem bateria, tem rock, tem o que for. E tem várias igrejas também o cara fala, pô, eu sou do metal, ou eu conheço igreja de gente que é hippie, por exemplo, ou eu gosto do reggae. Então o problema não é o objeto em si, é a forma que a gente usa esse objeto. Exatamente, né? Endemoniaram as coisas, né? O objeto, fala, não, isso aqui é errado, uma bateria é errado, sendo que na verdade não tem nada a ver. O que é errado em si é o que a pessoa faz ou não faz com a vida dela, né? A bateria não tem nada a ver, tem coisa mais linda que uma bateria. Legal demais. E aqui, como é que faz pra ser pastor, velho? Como é que faz pra ser pastor? Porque você tá em treinamento, né? Você tá pra se tornar um pastor. Cara, hoje, o método de formação de pastores no Brasil e na América Latina, ele é um pouco... Existem vários métodos de formação de um pastor. Existe o método que eu levo a terminar, por exemplo, o 2º grau, eu levo o cara até um seminário. Ele fala, ao invés de uma faculdade de geografia, eu vou fazer um seminário que é uma faculdade de teologia. Entendi. Isso. Esse é um dos métodos. O cara sai de lá um teólogo. Só que nós, né, principalmente lá na Central, a gente acredita sim nessa forma, mas preferimos uma forma no sentido de, ao invés do cara sair da faculdade, vou fazer um seminário de teologia, a gente já coloca pessoas para serem cuidadas por esse cara, porque não adianta de nada eu tentar me formar um pastor e não saber cuidar das saber ovelhas. lidar de gente. Eu posso saber... Gostei da metáfora. Posso saber muito bem do que está escrito, posso saber da Bíblia, e tem uma frase que fala, né, ser um bom teólogo é o mínimo que um pastor deve ser. Então, existem outros métodos de formação de pastores que são, esse cara ama pessoas de fato, ele ama estar junto de gente, ama cuidar de pessoas, ama gente ligando pra ele 3 horas da manhã, ninguém ama isso, né, mas... Só o imediato. Curte ligar pro cara 3 horas da manhã, fala, vem aqui pelo amor de Deus, tal pessoa, isso, preciso de ajuda, não sei o que, ele gosta de gente desde o começo, então ao invés de colocar um seminário na cabeça dele primeiro, a gente coloca as pessoas e um ensino da Bíblia, muito claro, legal. não tão aprofundado quanto, não gigantesco, mas ensinar o que Jesus ensinou, que é simples, né? Então existem essas diferenças, mas todas são válidas, né? Mas digamos na assim. igreja, assim, tem um teste final, por exemplo, você vai ser pastor aqui, mas você precisa fazer tal coisa, você precisa abrir mão de tal coisa, tem alguma coisa? Existem igrejas que, por exemplo, para você se tornar um presbítero, né, um pastor, você tem que passar
passar por uma prova, digamos assim, mas uma prova mais no sentido de ver que aquele cara realmente entende da Bíblia. Isso é interessante, né? Existem outras igrejas que falam assim, ó, agora você vai se tornar um pastor, então você tem que passar, normalmente nas presbiterianas, que são muito fundamentadas na doutrina, falam, ó, agora você tem que passar por uma prova, nós vamos ver se você está apto, né? Se você vai chegar lá no púlpito e vai falar coisa da sua cabeça ou a respeito daquilo que está escrito. Mas basicamente o pastor, né? Eu tenho até um pastor que fala muito isso, ele fala, eu não trabalho muito porque eu sou pastor, né? Não trabalho no sentido assim das coisas da igreja, do reino, de estabelecer a vida de Deus aqui na terra. Ele fala, eu sou pastor porque eu trabalho muito nessas coisas. Então, eu acho que o pastoreio ele vai mais como um reconhecimento, né? Assim, ó, esse cara de fato, as pessoas olham pra ele como um pastor. Falou, ó, esse cara, ele gosta de gente, ele gosta de ler, ele gosta de ensinar, ele gosta de pregar, ele gosta de cuidar do rebanho, né, digamos assim. E, então são várias diferentes, na presbiteriana, na pentecostal, existem meios diferentes. Né? Exatamente, não tem um exato, um certinho, não, sacou? E assim, e a profissão, porque é uma profissão, Sim. né? Como que funciona isso no dia a dia? As funções que o pastor tem, é remunerado? É uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu não sei muito bem como é que funciona. Existem igrejas que têm pastores que trabalham de tempo integral e algumas que têm os de tempo integral, mas também pastores, digamos assim, bivocacionados, que são pessoas que trabalham em alguma coisa fora da igreja, mas na igreja também. Na nossa igreja, o caso da Igreja Batista Central, a maioria, ou todos, se não me engano, todos na verdade, são pastores em tempo integral. Então são pastores que tiveram uma carreira, seja em alguma empresa, seja na psicologia, seja na Vale, e em determinado momento foram reconhecidos como essas pessoas. Falam, ó, esse cara gosta de gente, esse cara ama a Deus, esse cara quer ensinar, esse cara, né, a Bíblia fala que quem ensina, tem um versículo lá do livro de Tiago que fala que quem tá ensinando, quem tá à frente, vai ser cobrado em dobro. Porque, pô, o cara, ele tá falando, a gente crê que ele tá falando ali, a ver se ele tá expondo a escritura, né, a Bíblia de forma correta, ele tá falando aquilo que Deus fala, aquilo que Deus quer comunicar à humanidade. Porta-voz, exatamente. Né? Então ele tem que ser cobrado a mais, né, no julgamento final, digamos assim. O pastoreio, o ser um pastor é uma profissão, pastores são, sim, remunerados pelo trabalho que fazem, e a gente vê, né, várias coisas. Mas a gente vê extravagância dos dois lados, né? A gente vê pessoas enriquecendo muito com, né, casos que a gente vê aí de longe, às vezes perto também, né? Igrejas perto da gente na rua. A gente vê que literalmente pegam as pessoas e talvez tentam ali extrair dinheiro de alguma forma. Abusar da fé, né? Óbvio, não são todas, assim como tem a banda podre dos taxistas, dos músicos, dos podcasters, a banda podre de todos tem, infelizmente, essa banda, mas ao mesmo tempo a gente encara uma realidade muito, assim, principalmente na nossa igreja, muito, muito, muito legal de pessoas que, né, eu conheço o padrão de vida, conheço o que elas fazem, e então é muito interessante. Realmente empenhadas, exatamente, e poderiam estar ganhando muito mais do lado de fora, como o caso de um dos nossos pastores, que foi convidado a ser presidente de uma empresa muito famosa aqui no Brasil, foi convidado para ser presidente dessa empresa lá no Canadá. Na época, né, ele ia ganhar em dólar e etc, etc, etc. Ele abriu mão para ficar com uma igreja pequenininha, não sabia se ia ter salário, nada disso. Então acaba que a gente fica às vezes meio mal falado por conta dos outros, mas a gente passa por cima disso, né? Cabe a nós passar por cima disso. Então, velho, aproveitando até essa onda que você falou, né, que a gente vê muitos escândalos aí, às vezes até de corrupção, de pastores que usam da fé da galera para poder se enriquecer de uma forma que não é justa, que não é legal. O que você acha disso que rola lá dentro? É claro que você vai achar que, né, que não é legal, mas assim, uma visão de quem tá lá dentro também. E como que você acha que essa nova geração, igual você faz parte, pode mudar essa imagem que a galera tem, pastores evangélicos terem essa fama ruim, que a gente sabe que não são todos que são assim. Sim, exatamente. A verdade, né, assim, é interessante porque a própria Bíblia, se não me engano, no livro lá, tô falando umas referências aqui, depois se vocês quiserem olhar. Manda abraço que nós estamos aprendendo. Acho que é 2 Pedro, uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. Ele fala que existiriam
surgiriam mestres no futuro que ensinariam conforme aquilo que eles acham ou conforme a própria doutrina para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. Então isso já foi. Isso na verdade assim, né, a humanidade já é corrupta desde que Adão e Eva caíram lá atrás, né? Então assim, nós vemos muito, infelizmente, né, nós vemos muitas áreas, muitas igrejas que utilizam da fé da pessoa para fazer justamente isso que você falou. O interessante e o como combater isso é mostrar quem é a igreja de verdade. Porque a gente acredita que igreja não é o conceito de prédio, igrejas são pessoas. Sim. Igreja é um povo comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu para comprar para ele um povo, para falar, ó, tô resgatando esse povo para mim. Então, a gente, né, tem gente que fala assim, ó, a igreja está se deturpando. Na verdade, a igreja verdadeira, que é o trigo ali crescendo, vai ter o joio que cresce no meio do trigo, né? Vão ter as coisas erradas que crescem. Mas no final, né, a Bíblia até mostra para nós que um vai ser colhido, os dois vão ser colhidos, um vai ser jogado do lado, outro do outro. Aquilo que for verdadeiro vai ser queimado, né? A palha queima, mas aquilo que é precioso permanece. Então, a forma de combater isso é mostrar o que é a igreja de verdade. Quem foi Jesus de verdade? O que Jesus pregou? Jesus era um revolucionário, era um hippie, era um metaleiro? Não, Jesus ele era um cara comum, um cara qualquer, né? Acreditavam que Deus viria à Terra como um governante que ia, né, tipo um rei Salomão destruir todo mundo. assim, O povo de Israel acreditava que ele viria para governar mesmo, para tirar o povo do cativeiro ali de Roma da época. Só que ele veio em uma manjedoura como uma pessoa mais simples possível. A Bíblia fala que ele não tinha nem beleza, nada que atraísse, né? Nada que fosse atribuído a ele. Mas ele foi um homem simples, que serviu de forma simples, que curou pessoas, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos e que no final foi entregue como culpado para, né, recebendo a culpa que era nossa, de fato, né? A culpa da humanidade. E zombavam dele lá na cruz, falando, né? Se você é Deus, desce daí. Ele fala, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, é o ato de amor extremo, né? A gente fala, todo mundo gostaria de alguém que morresse de amor por você, e a gente crê que esse é Jesus de fato, que se encarnou, falou a culpa do Carmine, a culpa do André, a nossa culpa, a culpa da humanidade. Tô absorvendo ela aqui. Ele absorve a culpa, recebe o castigo de Deus, para que quem crê nele, para que quem cresce nele olhasse, falasse, ó, esse é verdadeiramente filho de Deus. Então eu olho para ele e, né, aí eu sou salvo e não eu batalho, tento ficar aqui contra as minhas vontades para tentar ser salvo. Não, primeiro você é salvo, para depois passar pelo processo de santificação. Então a maneira de combater isso é justamente, cara, mostrar quem é Jesus de fato, expor a Bíblia, sem mais, né? Sem mostrar o que a Bíblia fala, o que a Reforma Protestante fez, né? Sola Escritura, né? Mostrar somente o que a Escritura diz, o que está escrito, o que Deus quer da humanidade. Hoje, dentro da igreja evangélica, já existem oposições, assim, entre pastores? Tipo, esse pastor, não concordo com a ideia dele, não concordo com ele prega, não concordo com sempre o jeito que teve, ele eu tá acho, fazendo. né? Na verdade, sempre teve um conceito interessante que nós vemos, né, nesse sentido, é da própria Reforma Protestante, né? Martinho Lutero, ele via algumas coisas ali, ele era um monge católico e ele via algumas coisas e discordava, e ele foi lá e pregou as 95 teses depois de ter lido a Escritura e ter falado, cara, alguma coisa está errada. Então a ideia dele não era fazer uma separação, era só reformar aquilo que, né, trazer à forma aquilo que Deus já tinha colocado. Então existem sim pastores que discordam, mas aí que está a questão que nós falamos, né? Existem pessoas que discordam do tema central, que é a suficiência de Jesus como único suficiente Salvador, e isso nós não abrimos mão, e as que discordam de coisas periféricas, a ceia tal, é para ser tomada em qual hora, batismo Feriado, tal, não sei o que lá. exatamente. Então existem sim pessoas que discordam, mas dentro a gente vê, né, uma união muito grande no Brasil entre as igrejas de denominações diferentes, justamente para tentar, né, mudar um pouco esse cenário de caos, né, que nós vivemos. Cara, abri até um parêntese aqui, velho, que eu tava pensando isso na hora que você tava contando essa história toda, né? Lá das passagens de Jesus e tal. Velho, eu sou ateu, acho que você sabe disso, né? Sei. A gente estudou junto. E eu respeito muito e tudo, Claro. mas, velho, eu fico arrepiado, porque eu acho muito louco. Eu sou fascinado com toda essa história, com a Bíblia mesmo, tá ligado? Eu acho muito doido isso, velho. Religião é uma parada muito massa também. Mexe muito com todo mundo, né? Porque é o sentido da... Cara, se realmente eu tô aqui, pra que eu tô aqui? É uma coisa
coisa que tá muito além da nossa percepção, sabe? Exatamente. Então eu acho bacana demais E isso. além desse ponto também, eu acho que tem um ponto histórico, né, velho? Que, Exato. tipo, a nossa sociedade é toda moldada por morais religiosas e essas diferenças, né, que foram... Exatamente. Eu acho muito foda, muito foda. Até quando você vê os filósofos mesmo, né? Você vê filósofos que tratam a religião como uma coisa necessária, outros que já acham que é um mal, que não sei o quê. E é porque realmente é uma coisa que não tem uma fórmula, né, velho? É uma coisa que tá dentro Pois da é. gente, literalmente. Exato. É uma pergunta do ser humano, né? Cara, da onde eu vim? Da né? onde vim, pra onde que eu vou, o que, onde que eu tenho que vou? fazer aqui? Cotô, Tem- cocô. Tem uma frase de um filósofo, acho que é Blaise Pascal, ele fala assim, que o ser humano, quando ele ia caçar, né, antigamente quando ele ia fazer a caça, ele não queria o final, ele não queria o alimento simplesmente, ele queria o meio, ele queria caçar. Então isso dá o sentido da existência do cara. Se a gente ficar aqui o resto da vida, aqui em condições climáticas boas, tendo nosso dinheiro pra sempre, uma hora a gente vai pensando. Tá ficando sozinho pra gente mesmo, né? Que é isso? Pra que eu tô aqui? Então, né, pessoas que passaram por dificuldades, Legal. elas tendem a pensar muito nisso. Só que você falou dessa questão do dinheiro, uma pergunta assim, bem direta assim. Qual é a sua visão em relação ao dízimo? Então a Bíblia, ela é dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo. O princípio de dízimo é trazer a Deus a primícia, digamos assim, a primeira parte da sua renda, os 10%, né, digamos assim. E no Antigo Testamento, Deus, o dízimo era feito de quê? Das primeiras colheitas, do primeiro isso, primeiro aquilo, justamente para provar que o nosso sustento vem de Deus, né? Que, o nosso primeiro aqui a gente entrega. É o que a gente fala, né? A gente acredita que dar um pouco daquilo que a gente, semear um pouco daquilo que nós recebemos, faz parte da nossa vida, porque tudo vem de Deus. Deus não precisa de dinheiro, de dólar, de ouro, de Bitcoin, de bolsa de valores. Deus não precisa de nada disso. Mas ele, para amolecer o nosso coração, ele fala, traga o dízimo à casa, a sua comunidade local, a sua igreja, o que for, para que exista mantimento, justamente para aqueles que vivem de maneira integral para a obra, né? Para a obra de Deus, que seria para os pastores, né? A gente esquece que a igreja tem que pagar luz, tem zelador, tem que ter alguém cuidando das crianças. Então, é todo um conjunto. A nossa igreja é muito privilegiada nisso, porque ela participa de coisas assim que nós não fazemos ideia, né? No meio dessa pandemia, a gente fez uma ajuda extraordinária, e o interessante é exatamente não divulgar muita coisa, para não ficar mostrando, falando assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Que é tipo o que os influencers fazem hoje em dia, né? Tipo assim... E todo final de ano tem uma prestação lá na nossa igreja específica, em várias outras. Tem a prestação de conta de tudo que foi recebido, do que foi gasto. O que foi gasto com missão, o que foi gasto com remédio, o que foi gasto Tem um enviando. controle bacana, né? Exato, Tipo assim, né? legal, O controle, transparente, assim. exatamente. O controle financeiro lá da igreja, justamente por existirem lugares que são, né, que infelizmente tratam a fé de uma maneira meio comercial, assim. O controle financeiro lá, assim, faltou R$3 no balanço. Da onde que foi? Da onde que veio. E tem até um exemplo do nosso pastor, ele fala, ele falou que no começo, Deus, se eu encostar em 1 centavo, que não for meu, qualquer coisa, se eu ficar, né, tentado a fazer alguma coisa, me fulmina aqui na hora, joga um raio na minha cabeça, justamente porque a gente não quer cair nessa, né, a gente sabe que o homem tem suas tentações, mas a gente foge completamente de toda possibilidade, toda aparência, né, de aparentar qualquer coisa, né. Legal. Vai aprendendo o bagulho aí, que não é mole, não. Então, voltando um pouco pro âmbito bíblico, a gente sabe que na Bíblia existem várias passagens, e nessas passagens tem símbolos e realidades, né? Históricas e tal. É um grande livro de história também. E assim, como que funciona o discernimento lá para poder saber o que é símbolo, o que é realidade? Porque existem também interpretações diferentes. Como é que é isso? Sim. Isso é muito, muito interessante, porque nós temos que entender que a Bíblia, nós acreditamos que Deus se revelou através da Bíblia, através da escrita, justamente porque a fala, né, de um para outro, ela pode acabar se corrompendo, mas aquilo que está escrito, todo ser humano um dia vai ter acesso, então a gente tem os manuscritos, tudo, né, feito da forma correta. E essa pergunta é muito interessante porque existem pessoas que, vamos usar um exemplo aqui, quando Jesus ressuscita Lázaro,
Sim. Ele fala, né, Lázaro tá morto há 4 dias. Ele fala, Lázaro, vem pra fora. Né, removam a pedra e Lázaro vem pra fora. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é literal, no sentido assim, Jesus fez aquilo de fato. Jesus veio na história, ele veio como um homem na história, ele agiu na história, ele se encarnou como um homem, tanto que, né, estamos em 2021 depois de Cristo. Algumas pessoas pegam algumas passagens e interpretam, a gente brinca, né? Texto fora de contexto é pretexto para você cometer uma heresia. Então não adianta eu pegar o que está escrito e tentar falar assim, tentar filosofar, né? Não, nisso aqui Jesus tentou dizer. É lógico que existem coisas que a gente pode tirar. Lázaro foi ressuscitado, tira a pedra para ele sair para fora. Só que aí tem gente que vai falar assim, não, porque aquilo ali era uma simbologia. A pedra não sei o que. A minha vida, não sei o que. Não, cara, Jesus estava mostrando exatamente o poder dele sobre a morte, o poder dele sobre a vida, sobre as doenças. Então eles estão lá chorando, falando, nossa, você tá atrasado, Jesus, né? Ele já morreu, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Aí o próprio Jesus fala, essa doença veio para manifestar a glória de Deus, para mostrar quem Deus é. Então não é que ele chega atrasado, né? Ele chega exatamente na hora certa, onde precisa da coisa certa, né? Nós entendemos, sim, existem simbologias, existe o livro de Provérbios que fala acerca de sabedoria, salmos que são hinos de gratidão, onde você vê o salmista, por exemplo, falando mal da vida dele, xingando a ele mesmo, perguntando, Deus, por que o Senhor me abandonou? Então, coisas sinceras, de verdade, mas nós tentamos entender de acordo com o contexto, mas mostrando justamente o que está escrito de fato e com o contexto da época. Então, por exemplo, existem passagens, né, que mostram que determinadas pessoas raspavam a cabeça. Aí alguns vão pensar assim, não, então o padrão para a igreja bíblica de hoje, alguns interpretam como isso é uma doutrina bíblica de que toda pessoa tem que usar. Só que, se a gente for ver o contexto histórico, geográfico, era que o apóstolo Paulo tinha ido lá, pregado em um lugar onde existia um culto muito grande a uma deusa específica, então eles raspavam a cabeça. Na hora de cultuar a Deus, coloque um véu na sua cabeça, justamente para que, como era um lugar de muita prostituição, muita coisa, para que ninguém fique nesses burburinhos, nesse tipo de coisa. Então, assim, são coisas culturais, né, que a gente olha na Bíblia. Que tem um contexto histórico. Exatamente, que tem um contexto histórico, é óbvio. Tem coisas que aquilo ali é aquilo ali. Só que se a gente estudar a Bíblia de maneira, de qualquer jeito, vou ler, interpretar aqui, tirar a pedra, a minha vida, não sei o que, a gente acaba se perdendo. Né? Então a gente tem que entender para quem foi escrito, por que foi escrito e qual o contexto que é. Exatamente. Você não acha que, não, mas no caso não só a religião evangélica, mas as religiões assim de uma forma geral, elas ainda faltam um pouco essa readaptação à nossa realidade atual? Sim, eu gosto sempre de dizer, a mensagem do evangelho é a mesma. A mensagem é inegociável. O que a gente prega é inegociável. O que era pecado antigamente continua sendo pecado para nós, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Só que algumas pessoas atribuíram ou atrelaram, por exemplo, vamos usar o exemplo do pastor de terno. O pastor tem que ser um cara que usa terno para pregar. Então, se eu fosse um pastor consagrado, teria que estar aqui de terno, falando para vocês, etc. Tudo bem, é um costume. Só que a readaptação, a gente fala da mochila, né? O que tem dentro da minha mochila é o mesmo. É negociável, não muda. Mas o que a vestimenta e o tipo da mochila e a forma como eu vou levar a mochila pode mudar. Completamente diferente. Nós temos pastores e missionários que vão pro meio de povos indígenas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Como você chega lá, você fala, não, tem que vestir o terno aqui, porque não sei o que. Os caras você fala assim, é um louco, é um maluco. Então, assim, né, a gente se adapta à cultura. Então, por isso que existe um cristão skatista, um cristão curte um metal, curte um rock, que curte isso, que curte aquilo. A roupagem é diferente, a mochila é diferente, mas a gente leva a mesma mochila. Então tem cristão até que, né, tem circo de pessoas que pregam o evangelho por meio do circo, dos palhaços ali, do que acontece dentro de um circo. O entretenimento. Não sei exatamente o que acontece dentro de um circo, mas eles pregam da forma deles ali. Então é isso que eu falei, a roupagem diferente, sendo que a mensagem permanece a mesma para sempre. Mais uma coisa antes da gente ir para pergunta. Só você mandar falar uma mensagem, você mesmo como pastor, falar
falar uma mensagem pra galera aí. Fechar com chave Chave de ouro. Posso pregar aqui 2 horas, então. A mensagem que eu gostaria de deixar, assim, eu fico feliz demais pelo convite A gente dos que meus agradece manos. esse Que pedido. isso. Eu que fico feliz demais de estar aqui. A mensagem que eu posso deixar é: Jesus, ele não veio à Terra, ele mesmo fala, para condenar os humanos. Ele veio para salvar. Existe a condenação? Existe. Mas todo aquele que olha pra gente, a gente vê num tempo de pandemia, tanta desesperança, tanto suicídio crescendo, tanta coisa, e a gente lida com cada coisa na igreja que vocês não fazem na igreja e fora da igreja, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado e nada mais. É Jesus, o homem perfeito que deveria receber, né, todo o elogio, foi quem foi esmagado na cruz para que eu, o imundo, o pecador, o errado, fosse, né, recompensado com aquilo que Jesus, a gente chama de dupla imputação, né? Foi imputado em Jesus a minha culpa e ele imputa em mim a justiça dele. Ele fala, ó, diante de Deus, você, André, por eu ter me colocado na frente de você aqui, você é justo, digamos assim, né? Você é justificado. Porque as minhas, né, se fosse por aquilo que eu faço, a maior obra de caridade do mundo, se eu doasse minha vida inteira, queimasse meu corpo, né, fizesse tudo em favor de Deus, tudo isso não seria suficiente para pagar o preço do meu pecado. Então ele vem, se faz pecado no meu lugar, para que eu possa chegar até Deus. Essa é a mensagem, né, que fala, cara, não é dinheiro que vai te satisfazer, não é o sexo, o melhor sexo com 300 parceiros diferentes que vai te satisfazer, não é a maior mansão, não é a maior... Status. Não é nada disso que vai te satisfazer, é de encontrar com aquele que te criou de fato, que fala, ó, eu te criei para isso, para estar junto comigo. Que deu a vida por você. Exatamente, para estar junto comigo. E ele restabelece a morte dele exatamente para que a gente se achegue a Deus de novo, né? Para que a gente chegue diante de Deus e consiga ter um relacionamento. Religião, só para terminar, o conceito, palavra religião é religare, que é do latim, se não me engano, religar, é religar. Ou seja, Deus estava, igual eu, me fazia uma formiguinha aqui pra falar pra um monte de formiguinha e falar, ó, a verdade é essa, Deus se fez homem, sofreu, calado, igual uma ovelha muda, foi pro matadouro, sofreu e um dia ele vai voltar pra resgatar aqueles que creram nisso. Então a mensagem é essa, o evangelho é simples e salva vidas, de fato. Bacana. É isso, velho. É isso. Tamo junto. E pra finalizar, né, mais uma vez agradecer. Tamo a sua junto, presença eu que agradeço. aqui. Papo muito bom. Que isso. E fala pra galera, já que é BH e quem, qual que é o lugar de BH que você acha que uma pessoa de fora tem que conhecer ou até uma pessoa de BH não pode ter deixado de ir? Praça do Papa. Praça do Eu Papa. achei que você ia falar no Central, né? Por quê? Na batida. Igreja Batista Central. Mas se for um monumento, alguma coisa, vai na Praça do Papa. Na Praça do Papa eu gosto da também. Praça do Papa. Não vou lá pra fazer coisa errada, não, mas eu gosto de ir lá. Ver a A vista. gente sempre fala, lá é o lugar mais bonito de BH. Você Lá é o olha pra lugar trás, você mais tem a bonito. Serra do Curral maravilhosa. Do outro Você olha lado. pra frente, você vê BH Cara, você inteiro. fala Belo Horizonte, eu só consigo lembrar da Praça do Papa. Não, lá é Aquele lugar é diferenciado demais. É massa. Mas é isso, as redes do André vão aparecer aqui na tela pra vocês, pra vocês acompanharem um pouco do trabalho dele lá na Central. Muito obrigado, dá o like, se inscreve no canal. Ele espalhou a palavra de Deus aqui, então agora ajuda a espalhar a palavra do BH BH aqui. e quem, exato. Espalha o podcast, Espalha. espalha o talk show, É espalha. isso. É isso, galera. Valeu Valeu demais. Tamo E- junto. Tchau. Valeu.